No dia 21 de julho de 2023, durante a Comic Con, a NetherRealm nos presenteou com uma apresentação cheia de novidades relacionadas a Mortal Kombat 1. Entre essas novidades, foram apresentados oficialmente mais 7 personagens. Veja agora quem são eles e quais mudanças eles tiveram nesse novo jogo. Li Mei é uma personagem que apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat Deadly Alliance. Poucas pessoas sabem, mas ela é a protagonista desse jogo, sendo a primeira mulher a conseguir tal feito, né? Seguida anos depois aí por Cassie Cage em MKX. Com uma história muito interessante, ela era de um vilarejo que estava sob domínio da Aliança Mortal, que era Shang Tsung e Quan Chi, que com seus capangas obrigaram todos no local a trabalharem forçadamente para construir uma espécie de palácio para que eles pudessem cumprir os seus objetivos. Após derrotar Kano, ela chamou a atenção de Quan Chi, que prometeu a sua liberdade e do seu povo se ela vencesse um torneio. Li Mei acabou conhecendo e sendo treinada nesse meio tempo por um velho que denominava Campeão dos Deuses, e seu nome era Shujinko. Após o treinamento, ela se sobressai a todos os outros lutadores e, surpreendentemente, vence o torneio. Porém, é enganada pelos feiticeiros e acaba tendo a sua alma capturada e lançado em um dos muitos soldados zumbis do exército esquecido do Rei Dragão. Em Mortal Kombat Deception, vemos que o seu final não é exatamente canônico, pois é dito que o Mestre Borraicho consegue a salvar antes que sua alma seja roubada. No entanto, fica entendido que sua alma acabou meio que se fundindo com a daquele soldado zumbi. Tanto que ela muda o seu visual e a sua linha de raciocínio, utilizando trajes mais parecidos com os dos soldados e tendo uma personalidade alterada. Em seu final, que não é canônico, ela percebe que Onaga seria o vencedor, e então silenciosamente se mantém ao lado dos guerreiros que iam impedi-lo, até o momento certo, quando se rebela contra seus aliados e os segura na batalha, dando tempo do Rei Dragão fundir o amuleto e conseguir o poder máximo, eliminando a todos e indo derrotar os deuses anciões. Nesse final, Onaga declara como sua rainha, e eles ficam juntos em um final surpreendente e até mesmo poético, né? Em Mortal Kombat Armageddon, ela aparece no NetherRealm, lutando contra o deus caído Shinnok, até ser impedida por Taven. Nesse jogo, ela não tem uma participação muito efetiva. Inclusive, na intro do jogo, ela é a primeira a ser atingida gravemente na batalha final, sendo empalada pela arma do Hotaru. Após o reboot de 2011, Li Mei não teve participação relevante, sendo reduzida em MKX a uma breve aparição não jogável. Ela é mostrada como uma espiã da Special Force em Outworld, tendo como aliados a turma de Sonya Blade, Johnny Cage e Kenshi Takahashi. Com o lançamento ontem do trailer de revelação de Li Mei, percebemos que ela tem uma história e uma origem muito diferente da tradicional. Além do visual, que é bem mais bacana, né? Novos poderes e também um armamento diferenciado. Ela é mostrada como uma antiga Ungadi, que segundo a nova história, são filhas primogênitas do reino que são treinadas desde a infância para apenas um objetivo, que é defender a família real. Uma ideia bem interessante, né? E que se assemelha bastante aí às Dora Milaje, as guardas reais do Pantera Negra da Marvel. Segundo a sua biografia, é revelado que Li Mei era a líder das Ungadi, até um evento trágico, que foi a morte do Imperador Gerald durante a sua proteção. Envergonhada, ela deixou o grupo e acabou ficando isolada e sem amigos. Eventualmente, acabou integrando um grupo chamado Sundo, que é uma força policial de Outworld. Porém, ela ainda tem a esperança de um dia se redimir. A nossa próxima personagem é a Tanya. Ela apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 4 e sempre se mostrou como uma traidora e uma pessoa perigosa. Usando um traje amarelo e uma espécie de bumerangue australiano, ela tem um estilo de luta muito rápido e letal, além de possuir uma magia roxa que consegue utilizar contra seus oponentes. Em sua história, é mostrada que ela é filha de um embaixador de Edenia, e ela é a responsável a trazer para o seu reino refugiados de um outro local aleatório, mas que acabam por se revelar como seguidores de Shinnok, que acabam por conquistar o reino durante os eventos de MK4. Tanya, obviamente, sabia das reais intenções desses seguidores, mostrando-se uma traidora de seu reino e seguidora fiel do Deus Caído. Nos vários finais em que ela aparece, sempre é mostrado que ela é uma seguidora de Shinnok, enganando vários guerreiros,
inclusive o próprio campeão Liu Kang, que acaba sendo morto pelo Deus Caído após ter sido enganado por Tanya em um final não canônico, tá? É claro, só para deixar claro aqui, tá? Sendo a traidora que sempre foi, nos eventos de Mortal Kombat Deadly Alliance e o Deception também, ela se aliou a vários inimigos de seu reino, como Shao Kahn e o próprio Onaga. Inclusive, é através de Tanya que Onaga tem a informação necessária para fundir as Kamidogus e seguir em sua missão de conquistar os reinos e matar os deuses anciões. Após o reboot, Tanya só vai aparecer novamente em MKX, inclusive com uma mudança de visual, tá? Nessa nova história, é mostrada que ela e Rain se aliaram a Mileena em sua guerra civil pelo trono de Outworld. Nesse novo universo criado pelo Deus do Fogo Liu Kang, Tanya tem um visual e um armamento muito diferente de tudo que já foi apresentado até agora. Lembrando muito as guerreiras africanas e bebendo muito da fonte das Dora Milaje da Marvel. Apresentando aí um esquema de armas e golpes muito parecidos com as heroínas, né? Na história, é mostrada que ela foi escolhida ainda criança entre as filhas primogênitas de Outworld, tornando-se também uma Ungadi. Tanya, porém, nunca conheceu sua família biológica. À medida que crescia e via outros iniciados desaparecerem, ela temia que pudesse sumir também. Esse medo, porém, acabou por dar a ela o que era necessário para o seu sucesso. Após várias tentativas, Tanya passou em seus testes e se tornou uma Ungadi em definitivo. Eventualmente, Tanya se tornou um dos membros mais confiáveis da Ordem e foi escolhida pela família real para ser a nova guarda pessoal, após aí a saída da Li Mei. Mas, como alguns eventos se repetem nas linhas do tempo, seu vínculo com a princesa Mileena é algo que permanece nessa nova história. Tanya, porém, segue seu coração nesse caso com Mileena, arriscando seu cargo e sua vida. Não sabemos, porém, se nessa história ela se revelará como uma traidora ou não, como já aconteceu em outras linhas do tempo. Agora vamos falar dele, o Baraka. Sendo um dos personagens mais queridos da saga, ele apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 2, e logo roubou o coração de todos os fãs aí pelo seu visual selvagem, e em especial pelas lâminas afiadas que possui em ambos os braços. Ele é apresentado como membro da raça Tarkat, de Outworld, que são seres selvagens e que vivem como uma tribo naquele reino. Baraka não teve uma história relevante no jogo, mas, durante a saga, ele começou a ser explorado melhor, e em especial aí após o reboot, né? Deixando de ser o personagem que só apanhava e mostrando mais de lore com a tribo. Ele é mostrado como o líder de sua tribo e um general de Outworld, porém, sempre seguindo ordens de alguém do comando, seja Shao Kahn, Shinnok, Onaga, entre outros. Apesar de aparentar um ser selvagem e imprevisível, ele pensa em sua tribo em primeiro lugar, mostrando-se passivo de uma possível traição a seus líderes do reino se isso for necessário. Baraka acaba sendo morto por Devorar nessa nova linha do tempo, pois havia se aliado a Mileena em sua guerra civil contra Kotal Kahn nessa época. Mortal Kombat 11 é onde ele é mais bem explorado, se mostrando um líder da tribo dos Tarkats e firmando parceria importantes com Kitana, Liu Kang e outros. Pela primeira vez, é visível que Baraka age pensando em sua tribo, e não apenas sendo um lacaio dos chefes do jogo. Já nessa nova linha do tempo, Baraka é de longe um dos personagens que mais terá sua origem alterada, pois a raça Tarkat não existe mais. O que existe agora é uma praga, uma doença chamada Tarkat, que será mostrado como uma doença terrível e que transforma pessoas normais em seres selvagens e sedentos por sangue, puxando o visual dos Tarkatas da linha do tempo antiga. Baraka, pela primeira vez, será mostrado como um ser humano normal, antes de ser afligido pela praga, sendo apresentado como um respeitado mercador de Outworld. Eventualmente, ele contrairá a temida praga Tarkat, que é incurável, contagiosa e causadora de graves deformidades físicas. A praga Tarkat transformará Baraka em um monstro, fazendo com que ele seja expulso e condenado a viver seus dias em uma colônia de outros iguais a ele e que vivem igualmente aflitos. Baraka irá liderar e colocar ordem na colônia, e incentivará seus companheiros Tarkatans que haviam desistido e estavam prontos para morrer. A aflição e a desesperança deles irá transformar Baraka no grande chefe da colônia, e ele não irá medir esforços para melhorar a vida de seus companheiros, provando que, enquanto lutarem, poderão ser sempre mais do que aparentam.
Novamente, isso é algo que se repete de certa forma em ambas as linhas do tempo, né? Que é o Baraka liderando o seu grupo e mostrando que é um verdadeiro general imponente. Beleza, agora vamos falar do personagem Camel que foi revelado, que é o Darius. Ele é um personagem obscuro e esquecido da saga, aparecendo pela primeira vez em Mortal Kombat Deception. A apresentação desse personagem como Camel confirma a afirmação de Ed Boon, onde ele, algum tempo atrás, disse que tentaria trazer o máximo de personagens possível, por mais que eles não aparecessem efetivamente na história do jogo. Deception trouxe alguns personagens memoráveis e alguns esquecíveis, e Darius, infelizmente, faz parte do segundo grupo, né? Em sua história, ele é apresentado como um Seidan, que é um guerreiro da Ordem, né? Que ficou desiludido aí com a natureza opressiva de Seidou. Eventualmente, ele desertou e começou a liderar um movimento de resistência para derrubar o governo e aproveitou as leis da Ordem para manipular os residentes a participarem desse movimento. Sua tática principal era assassinar a família da Guarda, pondo a culpa no próprio sistema, fazendo a Guarda buscar retaliação e ser expulsa da Ordem. Nesse momento, Darius aparecia como um amigo, oferecendo ajuda na vingança e trazendo esses guardas para seu exército. Nem todos, porém, juntaram-se a ele através disso. Muitos buscavam um pouco de rebeldia e outros apenas o caos. Um exemplo disso era o próprio clérigo do caos, conhecido como Havoc. E assim, galera, outros personagens acabaram aparecendo no jogo mesmo sem a confirmação oficial de que serão jogáveis, através aí de easter eggs e também de imagens vazadas de dentro do evento da Comic Con. Pois é, acontece que lá eles passaram um trailer que não foi divulgado na internet, foi exclusivo para a galera que estava lá, mas algumas imagens vazaram. E uma dessas fotos do vazamento, que é de um personagem que está oficialmente no jogo, é o Motaro. Ele apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 3 como um subchefe do jogo. Ele é um membro da raça Centauro. Ele apareceu como um substituto do Goro e do Quintaro, que eram os subchefes em jogos anteriores. Na história, Motaro aparece como um general de confiança de Shao Kahn durante a invasão à Terra, nos eventos de Mortal Kombat 3 e também a sua variação como Ultimate e Trilogy. Sua raça vive em conflito com os Shokans, que é a raça do Goro e da Shiva, com Shao Kahn privilegiando os centauros após tantas falhas dos Shokans. Motaro aparece na história posteriormente, porém nada de muito relevante, né? Até que finalmente ele retornou em Mortal Kombat Armageddon. E dessa vez ele volta sem a sua parte traseira, cara, pois é, apresentando nesse jogo aí como se fosse um minotauro, né, e não mais um centauro, já que ele tinha apenas duas patas. Na história, é dito que Motaro foi atacado e dado como morto por Shiva. Porém, ele acaba retornando e descobrindo que ele e toda a sua raça sofreu uma maldição, perdendo a parte traseira de seus corpos, e agora possuindo apenas duas patas, tornando-se minotauros bípedes. No reboot de 2011, Motaro é visto por várias vezes perto de Shao Kahn, mas não é um personagem jogável. Inclusive, ele é morto por Raiden, após o Deus do Trovão ter visto que ele iria atacar o Johnny Cage. Ao lado do Motaro, na imagem vazada, temos o Reiko. Ele é um dos poucos personagens da era 3D que foi amado pelos fãs quase de imediato. Com um visual diferente e uma jogabilidade rápida, utilizando estrelas ninjas e uma clava, ele ganhou o coração dos jogadores também pela sua história misteriosa. Na história de MK4, ele é descrito como um general e estrategista de Shao Kahn. Além disso, ele também foi um general de confiança de Shinnok em um passado distante, e foi dado como morto, até ressurgir novamente. Ele ajudou Shinnok em sua invasão sobre os eventos de MK4, e pertenceu ao grupo do Deus Caído, conhecido como Irmandade das Sombras. Em seu final não canônico, ele aparece sentado no trono de Shao Kahn e pondo o seu elmo, o que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, né? Pois não se sabe se ele almejava o trono ou se seria uma espécie de reencarnação do imperador ou algo do tipo. Reiko foi esquecido, aparecendo apenas brevemente em algumas participações rápidas de Deception, porém ele retorna de fato em Mortal Kombat Armageddon. E em MK Armageddon, ele retorna com um visual completamente repaginado, né? Maior e mais forte, além de um armamento diferente e uma brutalidade mais visível. Reiko apareceu também no filme Mortal Kombat de 2021, porém sem muita relevância, cara, aparecendo apenas aí pra morrer na mão dos Jax, né? Aonde ele realmente ganha destaque são nos quadrinhos que precedem aí o jogo Mortal Kombat X, aonde ele e o Havoc são os vilões.
Ele se mostra um general estrategista e sangue frio, que coordena vários ataques na busca das Kamidogus, que nessa linha do tempo são facas, tá? E não amuletos. Reiko é um personagem que sempre foi pedido pelos fãs, pois possui uma história muito interessante e que pode ser explorada de uma maneira absurda nessa nova linha temporal, criada aí, né, pelo Deus do Fogo Liu Kang. De longe, é o que mais tem potencial para uma história incrível e cheia de reviravoltas, para compensar o que não teve no passado, certo? Na imagem vazada, tanto ele quanto Motaro aparecem utilizando os trajes semelhantes aos dos soldados que já apareceram lutando contra Li Mei, Liu Kang e outros, né? Se a história seguir repetindo alguns pontos da linha do tempo anterior, Reiko pode ser um grande problema para os heróis. E, gente, ao que tudo indica, nessa cena aqui é a Chameleon que aparece atrás da Tanya no trailer de revelação. Com um visual que troca de cores o tempo todo, ela é uma personagem espelho das ninjas de MK, repetindo quase todos os golpes de Kitana, Mileena e Jade. A personagem apareceu pela primeira vez com uma roupa alternativa de Kitana lá em MK2, mas foi realmente jogado de fato em MK3 Trilogy. Em sua história é dito que ela é a última fêmea de sua raça, os Saurians. Uma grande guerra no passado levou alguns deles para fora desse reino e matou o resto de seus descendentes. Eles encontraram uma nova casa em outro reino, que eles chamaram aí de Zaterra. Shao Kahn acabou os encontrando e depois de mais uma guerra, sua raça foi praticamente extinta. Chameleon aparentemente era a mesma raça aí do Reptile. Nessa nova linha do tempo, veremos se ela terá uma história mais interessante e chamativa do que a gente teve anteriormente, né? Que, convenhamos, é bem esquecível e sem graça. Bom, eu espero que ela seja bem aproveitada. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!